Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, regresso aqui agora na condição de deputado do PSD da Comissão Parlamentar de Inquérito. E começo por dizer que, felizmente para o país, a verdade do Chega não é nem a verdade dos factos, nem a verdade de todos nós que somos protagonistas deste panorama político que é tentar encontrar, dentro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, algo que tenha um objeto e uma finalidade. Ao contrário, o Chega virou este processo ao contrário. Primeiro encontrou os fins e depois tentou encontrar os meios para chegar aos fins que tinham previsto inicialmente. Que fins eram esses? Eram alvos postos nas costas de titulares de cargos políticos em Portugal. Tinha o Presidente da República por um lado, um Secretário de Estado, um ex-Secretário de Estado por outro e um filho do Presidente da República. Estes eram os objetivos. Não importavam os factos, não importava o apuramento da verdade, a única coisa relevante era ir ao alvo, era fazer tiros. E por isso, recordem-se disto. O primeiro a ser ouvido foi o Secretário de Estado, ou ex-Secretário de Estado da Saúde, no âmbito da campanha para o Parlamento Europeu, apenas e só para minimizar um partido. Não eram factos que estavam em causa, eram apenas e só o circo. O circo que o Chega transformou toda esta Comissão Parlamentar em todo o tempo que esteve presente. Tentou fazê-lo nas audiências, nas audições, tentou fazê-lo nos documentos, tentou fazê-lo em todos os momentos. Até o tentou fazer hoje, dizendo que tentou carregar documentos para a Comissão, coisa que, se houve alguém que contribuiu para os documentos para a Comissão, não foram os deputados do Chega, mas foram deputados dos outros partidos. E recordo os processos judiciais do Tribunal do Brasil, recordo a apólice de seguro tão relevante quanto isso, para vos recordar apenas isto. Nós fomos para a Comissão Parlamentar de Inquérito convictos de encontrar a verdade. Carreámos todos os documentos possíveis e impossíveis. Eu, pessoalmente, fui titular de uma ação em uma situação inovadora para o Parlamento Português, uma ação contra o Parlamento Português, do qual o avisado era eu, e apenas isso só, porque introduzi documentos na própria Comissão Parlamentar de Inquérito. E isto demonstra a faculdade que o Chega teve de tentar ludibriar todos com todas estas situações, de um comportamento inadmissível para uma Comissão Parlamentar de Inquérito, com conclusões previamente tiradas, com situações previamente desenhadas, como se viu em todas as situações em que houve reuniões em que aparecia alguém do Chega, nomeadamente o seu Presidente, a comentar aquilo que se iria discutir na própria Comissão, a sua própria posição, tirando dia a dia conclusões daquilo que era ou que estaria ainda em causa. E por isso, nós não encontramos nada de errado no processo da nacionalidade, como aqui já foi dito. Nós não encontramos nada de errado junto dos próprios médicos do Hospital de Santa Maria, que de uma forma profissional, trataram crianças de que o diagnóstico foi feito de uma forma correta. Nós não encontramos nenhuma ilegalidade da Presidência da República, não obstante todos os esforços por parte do Chega nesta matéria. E recordemos o princípio de tudo isto. O princípio de tudo isto era a vontade que o Chega tinha de querer criar um facto político em cima de uma reportagem televisiva, com o seu mérito, com a sua interpretação, e que nós conseguimos encontrar soluções que eram diferentes daquilo que a própria reportagem televisiva tinha. E, portanto, é importante termos em atenção o mérito de uma reportagem televisiva, seguramente, que levantou para esta situação, mas e mérito para aqueles que tentaram fazer disto um caso político, onde não havia substrato, onde não havia dimensão, onde não havia profundidade, apenas e só porque tinham dois alvos em toda esta matéria. Um, que a Comissão concluiu que não tinha qualquer tipo de ilegalidade no seu comportamento, demonstrem factual e documentalmente qualquer tipo de intervenção incorreta por parte da Presidência da República, e outro que teve uma intervenção que nós consideramos que foi além daquilo que devia ter sido feita, ficou plasmada nas conclusões do relatório, é clara, e há uma questão fundamental. De todo este trabalho feito na Comissão Parlamentar de Inquérito, das conclusões enviadas para o Ministério Público, porque há, e é importante também que o digamos, há um processo de crime a correr a par desta Comissão e que apurará o que tiver que apurar de uma forma isenta, como o Ministério Público fará e os tribunais portugueses também, mas há um processo de crime que está a correr. A nós não nos compete criminalizar ninguém, compete apurar factos. E nas conclusões do relatório e nas recomendações do relatório estão os factos que foram apurados. Não mas qualquer invenções, não mas qualquer não factualidade que o Chega quis desde o princípio, mas apenas e só o resultado final de um trabalho laborioso de muitas sextas-feiras na tarde que foram aqui passadas neste Parlamento, que curiosamente fez com que muita gente se aproximasse deste Parlamento para assistir àquilo que o Chega tentou fazer, mas não conseguiu. E é importante que se diga que de tudo aquilo que hoje se conclui,
E como já aqui foi referido, são as comissões parlamentares de inquérito que saem de alguma forma beliscadas. Porque agora precisamos de construir todo um espaço, precisamos de reconstruir toda uma narrativa junto às próprias comissões parlamentares de inquérito, para que eles não sejam única e exclusivamente instrumentos de um partido ou de alguns deputados para se tentar encontrar um fim que já está definido desde o princípio. E é bom que façamos também aqui uma reflexão principalmente sobre as comissões parlamentares potestativas. Lembremos os poderes que têm todos aqueles que as iniciam. Tem o Presidente, o Relator, podem indicar todo um conjunto de declarantes ou depoentes para essas mesmas comissões parlamentares de inquérito, condicionando à partida tudo aquilo que está no âmbito de uma comissão parlamentar. É bom que reflitamos sobre isto, porque se queremos tirar a dimensão acusatória e dirigida por parte de uma comissão parlamentar de inquérito, se lhes queremos voltar a dar a dimensão que elas tiveram no passado e que já aqui foram referenciadas como relevantes, tratemos as comissões parlamentares de inquérito com as dignidades que elas devem ter politicamente neste Parlamento e deixemos ao Ministério Público, aos tribunais, tudo aquilo que é apuramento da verdade, dos factos, por aqueles que o sabem tratar, não como uma agenda política, mas como uma agenda que se pretende que seja real e que as conclusões correspondam aos factos. Esta comissão de inquérito conseguiu fazer isto no final, mas não foi por obra do Chega, antes pelo contrário, foi por obra e graça de todos os outros deputados que souberam dignificar o Parlamento.